Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, com a prisão de Eduardo Cunha, certamente aumentou a preocupação de certa turma de políticos. Mas não é em razão da prisão de Cunha que as raposas felpudas não estão dormindo. Ontem foi a vez de mais um, e segundo muitos, não é sem tempo. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ao Supremo denúncia contra o senador Fernando Collor. Ele foi denunciado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, Collor teria recebido 26 milhões por favorecer empresas em contratos com a BR Distribuidora. As investigações apontam que Collor recebeu entre 2010 e 2014 26 milhões como pagamento de propina por contratos firmados pela BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. Pedro Paulo Leone Ramos, ministro de Assuntos Estratégicos do governo Collor, seria o principal articulador do esquema. O que causa estranheza é exatamente isso. Um ex-ministro do tempo em que Collor mandava no país estar ainda em atividade nada republicana acompanhando o seu antigo chefe. Será que o Collor não desmontou a sua equipe? Onde andarão os outros? Até valeria uma pesquisa. Aliás, sugiro a leitura de um livro bastante interessante, pequenininho, fininho, e que foi publicado à época da CPI do PC Farias. Muita gente sequer tinha nascido quando isto aconteceu. Mas ali, no livrinho Todos os Sócios do Presidente, escrito pelos jornalistas Gustavo Krieger, Luiz Antônio Novaes e Thales Faria, e que me foi presenteado pela Folha de São Paulo, tem coisas muito interessantes. Como convivi na ativa com os autores, sei do trabalho criterioso que fizeram. E não é por nada não. Me arrisco a dizer que o esquema montado posteriormente pelo PT foi uma cópia melhorada do que iniciou PC Farias. Para PC deu errado, mas certamente com mais competência e melhor organização, o Mensalão e o Petrolão são exemplos de que o roubo, a corrupção em alta escala é possível. Mas também está dando errado para muita gente. Vou citar, inclusive, parte do que está escrito na contracapa do livro e recomendo, inclusive, que leiam o prefácio de Gilberto Dimenstein. Mas prestem atenção no que diz na contracapa. A CPI revelou que o chefe da corrupção era o próprio Collor, envolvido em fatos incompatíveis com o cargo de presidente da República, recebendo vantagens econômicas ao longo do seu mandato para si e seus familiares, através do esquema criminoso do PC. Mais grave ainda é que tudo isto foi possível porque recebeu o apoio de grande parte do empresariado brasileiro, o que revela o grau de decomposição das elites brasileiras acostumadas à impunidade e ao assalto aos cofres públicos. Fecha aspas. Então, meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, não há muito de semelhança com o que assistimos nos últimos 13 anos? Inclusive com as mesmas empreiteiras envolvidas, Odebrecht, Camargo Correia e outras, todas clientes da EPC, empresa criada por PC Farias. Se atualizássemos com os presidentes destes últimos anos, não seria tudo igual? Antes que os petistas e aliados comecem a xingação, sabem quem é o autor do trecho que eu citei há pouco, sobre presidente corrupto e a elite acostumada à impunidade, ao assalto aos cofres públicos? José Dirceu de Oliveira e Silva, o guerreiro do povo brasileiro. Pois é, se duvidarem, revelo mais, é só pedirem. Direto de Brasília, José Wojtchomas.